Boa noite, Joaquim. Conforme nós tínhamos conversado, tinha prometido a você, e até no programa de hoje, você citou muitas coisas ali que eu ia até falar, então já vamos aproveitar para adiantar e somar a esse conhecimento que você falou hoje à noite. Então, na história da eletricidade, no século XIX, tivemos dois personagens, que foi o Thomas Edison e o próprio Nikola Tesla. Diferença dos dois. Primeiro que Thomas Edison ele era americano e Nikola Tesla ele era croata. Então são duas nacionalidades completamente diferentes. E Thomas Edison ele era físico e inventor. E Nikola Tesla ele era engenheiro eletricista e físico. E no meado do século XIX, Edison ele saiu na frente com o progresso industrial, com a revolução industrial que teve nessa época, ele saiu na frente com o surgimento da eletricidade. Só que a eletricidade apresentada por Edison é diferente da que nós temos nos nossos dias atuais. Então, como tu apresentou ali, a pilha, né, que ela tem um polo positivo e o polo negativo, essa eletricidade foi o que Edison apresentou a nível industrial, a nível populacional para ser vendida para os americanos. Então, conforme for, eu não sei se você vai estar conseguindo ver direito, eu coloquei aqui, ó, Thomas Edison, corrente direta ou corrente contínua, que é a polarizada. Então eu botei um gráfico que eu chamo de gráfico matemático, que ele diz o seguinte, que quando nós temos essa linha vermelha, ele quer dizer o quê? Que é corrente direta, que é uma corrente que não tem variação. De que forma? Essa daqui é uma representação de bateria. Então aqui tem a polaridade positiva no traço maior e a negativa no menor. E aqui os extremos, os terminais. Quando você liga essa energia a qualquer coisa, essa corrente ela sai do positivo e vem para o negativo. Ou seja, por isso que ela é chamada direta, ela vai de um polo para o outro direto. Só que o que Edison apresentou, ele começou a dar problemas. Para você ter uma ideia, quando a usina de energia elétrica que Thomas Edison construiu, eram usinas movidas a óleo diesel, eram termoelétricas, vamos dizer assim. E elas não conseguiam fornecer energia elétrica a longas distâncias. O máximo que as usinas de Thomas Edison conseguiam fornecer era, no máximo, até 800 metros de distância. E com isso, isso encarecia o fornecimento de energia elétrica para a população, porque ela só poderia ligar lâmpadas, não poderia ligar um eletrodoméstico, porque não tem motores elétricos a níveis industriais, não poderiam ser ligados nesse sistema de energia de Edison, pelo alto custo e também pela infiabilidade também econômica. Foi aí que entrou Nikola Tesla, que ele descobriu, numa das suas invenções, que o pessoal chama de delírio científico, que ele começou a pensar na chamada corrente alternada, que é a energia que tem aí na tomada da tua casa, que tem na tomada daqui de casa.
Em todas as casas, em todas as indústrias, em qualquer lugar hoje do planeta que tem esse sistema de energia elétrica, graças a Nikola Tesla. E o que acontece? Ele pensou da seguinte forma, que como produzir o campo magnético variável em que pudesse fornecer energia elétrica que pudesse ser transportado em longas distâncias com segurança e sem perigo e sem precisar ter que construir muitas usinas sem necessidade, como o caso de Thomas Edison. Ele pensou da seguinte forma, ele analisou que todo fio, vamos imaginar essa caneta aqui, que o fio ele tem uma capa de proteção e dentro tem o cobre. Todo fio que percorre uma corrente elétrica, que é o que realmente faz o movimento de elétrons dentro do fio, em volta de todo fio, qualquer fio, você tem a formação de um campo eletromagnético. E partindo desse princípio, ele começou a construir máquinas em que pudesse fornecer essa energia elétrica através da chamada corrente alternada ou corrente variável. Essa variação permitiu que construísse hoje as usinas hidrelétricas. De que forma? Você usando queda d'água, usando desnível d'água, que dessa forma você conseguia produzir energia usando somente queda d'água ou energia que nós chamamos na física de energia cinética, que é uma energia em movimento que faz produzir energia mecânica, conversão de energia mecânica em energia elétrica. Pois bem, o que Tesla fez? Mediante esses estudos, ele formulou modelos matemáticos e que chegou a esse tipo de gráfico, que na matemática nós chamamos isso daqui de senoide. Que na realidade é o que? É um gráfico em que ele tem variação de positivo, negativo, negativo. Ou seja, já não é mais como Edison fez, que era positivo, negativo, direto. Ou seja, fazendo uma representação gráfica aqui, essa aqui é a representação de energia elétrica variável. Aqui um elemento consumindo energia elétrica. E aqui, como não tem polaridade, a energia pode vir para cá, ou ela pode sair daqui, ou pode sair e retornar tanto de um lado quanto do outro. Por isso que ela é chamada de variável. E esse tipo de energia elétrica, você pode transmitir em longas distâncias e em altas voltagens. Tanto é que no Brasil, hoje nós temos transporte, vamos dizer assim, numa linguagem mais clara, transporte de energia elétrica em 800.000 volts. Então tem empresa hoje no setor de energia elétrica que transmite isso daqui. Isso é transmitido nesse sistema aqui. Nessa situação aqui de Thomas Edison é inviável, não teria condições de fazer isso aqui. E mediante isso aí, Nikola Tesla, aproveitando que isso daqui na realidade é o quê? Isso aqui é uma onda formada pelo campo magnético da eletricidade. Então esse campo magnético ele tem variação de positivo, negativo. E essa variação aqui, ou seja, do início aqui até o fim dessa, isso aqui tem um tempo.
que é chamado na física de T, que é chamado de período. Esse tempo, com essa variação aqui de positivo e negativo, a gente chama de F, que é frequência. Estou falando isso que eu vou passar pela questão. Eu falei um pouco do conteúdo histórico da guerra do surgimento da eletricidade, que antes Nikola Tesla ele trabalhou para as empresas de Thomas Edison, e como Nikola Tesla defendia a corrente alternada como um meio mais barato, viável e mais seguro para a população, para todos os seres humanos, Thomas Edison acabou mandando ele embora das suas empresas. E Nikola Tesla ele começou a desenvolver o trabalho dele buscando recursos em outros lugares. Por isso que a eletricidade, hoje, ela tem esse desenvolvimento todo, tem estudos de magnetismo, de levitação magnética, que já são coisas assim mais complexas, que é graças ao próprio Nikola Tesla. E aproveitando essa situação que nós estamos falando de Nikola Tesla, ele também foi o precursor do que nós chamamos hoje de radiofrequência. Que radiofrequência é o quê? Vou apagar aqui para ver se você entender melhor. No século XIX, século XX, ele desenvolveu, Nikola Tesla, ele desenvolveu a radiofrequência. O que na realidade é isso? Tu imagina que você precise fazer uma comunicação de longa distância, ou você precisa ouvir mensagens em longa distância. No período da Primeira Guerra e do pós-Primeira Guerra, eles usavam muito a codificação de código Morse, que é através dos traços, do estoque dos traços, você tinha os traços, o espaçamento ali tinha uma linguagem, uma codificação que somente quem era militar conseguia decifrar isso. E com o estudo que ele teve de radiofrequência, basicamente ele fez foi o seguinte: você tem uma estação transmissora com uma antena. E uma receptora. O que uma antena fazia contra? Transmitia ondas eletromagnéticas de alta frequência de uma ponta para outra. Convertia eletricidade em eletromagnetismo e transmitia isso no ar. Exemplo prático disso, hoje não tem mais, hoje nós temos só as rádios FM. Antigamente tinha a rádio AM, que isso aqui quer dizer o quê? Isso aqui quer dizer
frequência modulada e aqui quer dizer amplitude modulada. O que isso quer dizer? Isso aqui são os dois tipos de radiofrequência que existia para a época, para poder você ouvir mensagem, ou então transmitir via rádio, no caso os radiocomunicadores, né, que é usado nos sistemas de segurança, segurança particular, segurança militar, que usava muito as frequências de FM, que eram de longa distância. Essas frequências, que a gente pode citar o exemplo do nosso rádio comum, né? Você, por exemplo, quando você sintoniza no rádio, vamos dizer lá, no FM, você diz lá, vamos dizer lá, uma rádio 95,5. Isso aqui na realidade quer dizer o quê? 95,5 MHz. Que é o quê? 95 milhões e 500 mil hertz. Mas o que é esse raio de hertz? HZ. É uma unidade de medida de frequências eletromagnéticas. Assim como na eletricidade nós temos a medida de, no caso, de voltagem, né? Que é de volt, de amperagem, que é de ampere. Em frequência, a medida dele é hertz. Então isso quer dizer o quê? Que a frequência modulada, ou FM, trabalha na casa de milhões de hertz. O AM hoje não é muito mais utilizado, por quê? Porque é uma frequência menor, que era em kHz. Ou seja, se você tivesse aí 104 kHz, isso quer dizer o quê? Que é igual a 104 mil Hz. Então, basicamente, o que Nikola Tesla fez, ele pensou o seguinte: você pode, a transmissão de dados, de comunicação e até de energia elétrica. Ele chegou a fazer um experimento nos Estados Unidos, se não me falha a memória, no estado do Arizona. Ele construiu 2 torres. Você até falou que do seu programa, que quando ele transmitiu energia elétrica sem fio, o céu ficou claro. E realmente, o que aconteceu? Ele transmitiu eletricidade de uma torre para outra, usando ondas eletromagnéticas. Só que a intenção, aí que vem o ponto-chave. Nikola Tesla, pelo que a gente vai estudando, vai conversando, a gente percebe que ele tinha uma atitude de uma pessoa fora de tudo que era ao seu tempo, ele era além do seu tempo. Por quê? Por que ele queria estar desenvolvendo esse sistema de energia elétrica? Primeiro que ele pegou um recurso milionário na época para construir essas torres. E o milionário americano, se me falha a memória, foi Westinghouse. Ele, quando fez esse investimento com o Nikola Tesla, para ele
era para construir torres de rádio, transmissão de dados, para ganhar dinheiro em cima disso. E Nikola Tesla ele fez isso para dar energia elétrica de graça para a população. Porque se tu imagina, transmitir energia elétrica por ondas eletromagnéticas de uma torre para outra sem utilizar fio, você tem o custo da construção das antenas, das torres, né? Vamos dizer assim. Não é nem antenas, são torres reforçadas que transmitiam ondas eletromagnéticas em alta voltagem ou alta tensão, pegavam de um ponto ao outro. Essa era a intenção dele, de construir uma rede de torres de transmissão de energia elétrica em todo o planeta, para que todos pudessem ter energia elétrica gratuita. Só que, infelizmente, ele, milionário, quando descobriu que ele estava fazendo isso para fornecer energia elétrica gratuita à população, ele não só parou de financiar, como ele destruiu as torres que Nikola Tesla fez. E como você falou hoje, tudo isso que eu estou te falando do eletromagnetismo, essa parte resumida, que ela é muito mais complexa, ela veio, Nikola Tesla foi um dos homens e que veio com esse diferencial sobre a humanidade. Diferente de outros, quando ele desenvolveu o eletromagnetismo, ele desenvolveu a radiofrequência, para benefício em prol da humanidade. E o que o homem fez? Hoje ele usa o eletromagnetismo para usar como armas de combate bélico, usa as ondas eletromagnéticas, se não me falha a memória, tem uma estação de antenas de emissão de eletromagnetismo, vou pesquisar isso até com mais profundidade para te mandar, que existe uma estação de rádio no deserto americano que ele emite frequências tão poderosas na atmosfera que ela tem capacidade de mudar tempo, o clima, as condições da natureza, fazer um lugar que nunca houve, jamais teria condições de inundar, passar a ter tsunami. Lugares que tinham água em abundância, ficar secos, tornarem desertos. Lugar que nunca teve furacões, tufões, passar a destruir cidades que nunca imaginaria de ter esses fenômenos. Então o que acontece? Nós vemos homens que foram célebres inventores em prol do bem comum da humanidade, e há homens que usam essas ideias para seu próprio ego e destruir a humanidade. Outro exemplo prático também disso aí foi do cientista Albert Einstein, o físico alemão. O que ele fez? Quando ele descobriu um tipo de energia para se tirar do átomo, ele descobriu a chamada fusão nuclear. O que é a fusão nuclear? Ele bombardear o átomo, tirar um elétron de um átomo e bombardear no outro, e quando ele explode o núcleo desse átomo, ele forma uma quantidade de energia. E essa energia, quando ela vai dissipando em todos os átomos, ela provoca a fusão nuclear. E através da fusão nuclear, você pode produzir energia elétrica. Mas o que o homem fez aproveitando a ideia de Albert Einstein? Em vez de ele construir equipamentos e métodos para gerar energia elétrica através da fusão nuclear, ele pegou essa ideia e criou a bomba atômica. A exemplo disso, na Segunda Guerra, o que os americanos fizeram com Hiroshima e Nagasaki. Aquele tipo de energia dissipada na bomba é chamada de fissão nuclear, que na realidade é o quê? É uma reação em cadeia físico-química do átomo de urânio, que ele é muito mais forte
do que na fusão nuclear. Ela é de menos intensidade. E na fissão, não. Na fissão, quando ela tem um choque mecânico, qualquer outro elemento, ela produz energias de intensidade tão forte que provocam explosões, mudam a atmosfera do local, contaminam a atmosfera do local, e quem estiver perto morre queimado ou morre com excesso de radioatividade. Então, estou trazendo essa situação porque Nikola Tesla ele foi um homem que trouxe para mudança para o seu tempo, não só a radiofrequência, como a modernização da eletricidade, como ele inventou armas de guerra, aeronaves, melhor dizendo, armas de guerra, mas aeronaves que teve nos seus desenhos, nos seus projetos, em que o FBI roubou e trancou as 7 chaves. Quando ele morreu, ele veio a falecer num prédio em Nova York, sozinho. O FBI confiscou todos os projetos dele. Há de convir que muitas coisas que hoje são inventadas pelos americanos são projetos vindos do próprio Nikola Tesla. Mas vou falar duas coisas aqui interessantes. Primeiro, aproveitando a ideia, como você falou, da ação do vírus, do Covid, né, como está sendo hoje, do Covid-19, associado à energia elétrica, ao campo eletromagnético, melhor dizendo, né? Imagina o seguinte. Eu falei para você que a medida da frequência da energia elétrica ou do campo eletromagnético na nossa rede de eletricidade é em Hertz, né? E o padrão da frequência da rede elétrica nossa é em torno de 60 Hz, que é a mesma coisa que 60 ciclos por segundo. Como assim? Lembra aquele gráfico que eu mostrei antes para você? Vou fazer agora diferente aqui para tu entender melhor. Positivo e negativo. Isso aqui é um ciclo. Um ciclo é como você varia positivo e negativo ao mesmo tempo. Isso quer dizer o quê? Que a nossa frequência da rede elétrica, ela varia positivo e negativo 60 vezes por segundo. E mais ou menos a amplitude, ou seja, essa formação gráfica aqui, ela é basicamente essa. Ela é aberta para 60 Hz. Nós agora estamos falando na onda do 5G. 5G ele é o quê? Ele está dizendo que é uma frequência de 5G, que na realidade é 5 GHz. Isso daqui é igual a 5 bilhões de Hertz. Isso quer dizer o quê? Que ele tem a variação do campo magnético para esse tipo de frequência, ela varia, positivo e negativo, 5 bilhões de vezes em um segundo. 5 bilhões de vezes em um segundo. Já vou dizer por que é dessa diferença. E tem uma fórmula básica em física e matemática que diz o seguinte, que a frequência é o inverso do período, ou o período é o inverso da frequência. Substituindo nessa fórmula aqui,
Isso daqui vai dar aproximadamente... Baixa um pouquinho. Oi? Baixa um pouquinho. Demorei um pouquinho aqui para poder fazer mais detalhado. O que acontece? Vamos analisar aqui a frequência da rede elétrica nossa. 60 ciclos por segundo. Substituindo nessa fórmula, ela vai dar 0,017 segundos ou 17 milésimos ou milissegundos. Então imagina o seguinte, pega um segundo e divide ele em 1000 partes. E a milésima parte vai acontecer isso aqui. Ou seja, a variação de positivo e negativo na rede elétrica nossa, ela é muito mais rápido do que em um segundo. Então ela varia... Ah, mas você falou que é 60 ciclos por segundo. Mas o tempo médio dela é 17 milésimos de segundo. E já no 5G, fazendo uma rápida matemática aqui, ele vai dar 0,00002 segundos, ou 0,2